Então, hoje o assunto, página 14, juros simples, tá? E ele inicia com a situação problema, que foi a abertura da nossa unidade, que foi aquela situação onde Marcelo tinha uma dívida, né? E aí tinha a opção dele pedir um empréstimo, a dívida dele era R$ 5.226. Ou ele pagava a dívida fazendo um empréstimo, ou aguardava um recebimento futuro que daria para cobrir os juros. Tá? Hoje nós vamos falar sobre juros simples, e aí com esse conteúdo a gente vai conseguir resolver essa situação problema. Então, quando se fala aqui em juros simples, é uma das modalidades dos juros. Nós vamos ter um outro momento para falar sobre juro composto. Então, o juro é uma remuneração que se recebe da instituição no caso de uma aplicação ou a quantidade que deve ser paga a ela no caso de um empréstimo. Então, é sempre um valor a mais a decorrer de um determinado tempo. Então, ao se aplicar um capital por um determinado tempo, a certa taxa de juro constante, o montante que vai ser o dinheiro que você ou pegou emprestado ou emprestou, investido, mais os juros relativo ao período em que ele ficou investido. Então, o montante vai ser esses juros que correu, mais o dinheiro inicial, seja ele para um empréstimo ou seja ele para um investimento, tá? Então, no regime de juros simples, o juro incide apenas sobre o capital investido. E o montante resgatado nesse regime depende do capital, do tempo de aplicação e da taxa de juros. Então, para compreender esse regime, acompanhe a resolução do problema de Marcelo apresentado na introdução desse capítulo. Então, de acordo com a situação, Marcelo deve optar entre pedir um empréstimo de R$ 5.226 a ser pago após 3 meses, com juros simples de 2,6% ao mês, para quitar as dívidas hoje. Essa era uma das opções. Ou ele ia esperar para pagar a dívida, que ia estar daqui a 3 meses num valor de R$ 5.670,21, com o dinheiro de uma indenização que ele vai receber. Então, o que ele vai receber daqui a 3 meses paga a dívida. Vai estar um pouquinho maior. Ela sai de 5.226 e vai para 5.670,21. Aí a dúvida é mais vantajoso ele pegar um empréstimo agora e pagar a dívida? Ou ele espera para daqui a 3 meses, quando ele receber a remuneração, ele pagar, receber essa indenização, ele paga essa dívida com um valor mais alto? Vai depender do juro do empréstimo que ele vai fazer. Será que se ele pegar esse dinheiro emprestado hoje, daqui a 3 meses, quando ele for pagar, é maior do que o valor que seria ele recebendo o juro apenas do que ele está devendo? É aí que entra a questão aqui do juro simples. Então, no empréstimo, o juro cobrado após um mês é dado por juro é igual a... Pessoal, aqui 2,6 ele vai transformar em número decimal, tá? É aquela história do número dividido por 100, tá bom? Então, ele vai andar aqui 2 casas decimais, então vai ficar, ó, a vírgula está aqui, ó, entre o 2 e o 6, é como se ela estivesse aqui. Então, ela vai voltar 2 casas decimais. Então, vai ficar 0,026. Quando você multiplica isso ao valor aqui do capital, que é o que é a dívida, 5.226, fica 135,88. Esse símbolozinho quer dizer aproximadamente. Então, no sistema de juros simples, para calcular o juro cobrado após 3 meses, basta você multiplicar por 3 o juro de um mês. Então, na verdade, aqui, ó, era o capital vezes os juros vezes o tempo, que aqui agora é 3. Então, na verdade, vai dar R$ 407,63. Se eu pegasse hoje R$ 5.226 para pagar daqui a 3 meses a uma taxa de juros simples de 2,6 ao mês, eu estaria pagando um juro de R$ 407,63. Será que ia ser maior do que o valor, o juro da própria dívida? Então, se eu pegar esses R$ 407,63 e somar
com um capital inicial de 5.226, que vai ser o dinheiro que eu vou ter que pagar, porque eu peguei emprestado. Então, eu pago o dinheiro mais os juros. Está dando R$ 5.633,63. Se eu pegar emprestado hoje para pagar daqui a 3 meses, eu vou pagar isso. R$ 5.633. Mas se eu não pagar nada agora e deixar minha dívida correr, eu vou ter que pagar um valor de R$ 5.670,21. Aí eu pergunto para vocês, qual é mais vantajoso? Eu pego um empréstimo hoje para pagar daqui a 3 meses, ou eu deixo a dívida como está e pago ela com a indenização que eu vou receber daqui a 3 meses? Eu tenho aqui os valores. Essas continhas, eu vou abrir elas numa outra página para ficar mais explícita essa situação, problema para vocês. Vamos lá entender aqui. O valor da dívida é R$ 5.226. O valor da dívida após 3 meses é R$ 5.670,21. Aí vamos ver a opção dele fazer um empréstimo, não é isso? Fazendo um empréstimo, o capital que ele vai pegar emprestado é 5.226, que é para pagar a dívida hoje. A taxa de 2,6 ao mês, que ele representa aqui por 0,026, por um período de tempo de 3 meses. Aplicando aqui aquela fórmula que nós acabamos de montar, ó, de um mês, o que daria? Juros vai ser igual a 5.226 vezes 0,026, vai dar lá aquele valor aproximadamente R$ 135,88, ou, fazendo tudo isso, daqui a 3 meses. Isso aqui é referente a um mês. Multiplicando isso por 3, eu vou ter aqui R$ 407,63. Como os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, essa taxa I aqui é essa porcentagem dada aqui, ó. E o tempo dado. 5.226 é o capital. 0,026 é a taxa. E 3 é o tempo. O montante vai ser esse resultado do juros somado ao capital, que vai ser os 5.226 mais R$ 407,63. Deu aí um total de R$ 5.633,63. Esse valor é maior ou é menor do que se eu deixar a dívida correr para pagar aqui, lá daqui a 3 meses? Se eu esperar daqui a 3 meses, eu vou ter que pagar R$ 5.670,21. Se eu pagar a dívida hoje, pegando um empréstimo no banco, o meu empréstimo daqui a 3 meses vai ser R$ 5.633. Se a gente fizer aqui a diferença, está dando R$ 36,58 de vantagem pagar hoje fazendo um empréstimo no banco do que esperar essa dívida correr. Porque daria aqui R$ 36,58 de diferença a menor, se eu fosse pagar esse meu empréstimo daqui a 3 meses, do que se eu pegasse a dívida e deixasse ela correr. Então, em outras palavras, eu tenho que juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, onde a taxa é representada pela letra I. O montante é o capital mais os juros. E para finalizar e sintetizar numa única fórmula, nós temos ó, que o montante é igual ao capital mais. Aí observe, quem é o juro? O juro não é o capital vezes a taxa vezes o tempo? Então, o que ele fez aqui? Em vez de colocar o juro, ele colocou entre parênteses capital vezes taxa vezes o tempo. E aí, se a gente observar, eu tenho uma soma. Eu tenho uma soma do capital mais esses termos que estão dentro do parêntese que estão entre produtos. E se eu observar tanto na primeira parcela, quanto na segunda parcela da minha soma, eu tenho capital. Então, eu posso colocar esse capital em evidência. Quando eu colocar o capital em evidência, o que é que vai sobrar? Aqui é 1 vezes o C. Então, sobrou 1 aqui do primeiro membro. Depois, na segunda parte da minha soma, o que é que sobra? A taxa e o tempo. Então, eu vou ficar em evidência o capital vezes 1 mais a taxa vezes o tempo. Essa que fica sendo a minha fórmula final.
Então, se eu quiser encontrar já o valor, eu já posso jogar direto nessa fórmula aqui, ó. Vamos lá, mesma situação, problema. Eu tenho R$ 5.226 vezes 1 mais a taxa, que é 0,026, vezes o tempo, que é 3 meses. Quando eu fizer essas continhas aqui, ó, 3 vezes 0,026 dá 0,078, mais 1,078. 1,078 multiplicado por 5.226, garanto para vocês que vai dar os 5.633,63 tá bom? Aqui eu estaria fazendo uma aplicação de juros simples a 3 meses e iria pagar R$ 5.633,63. Ele já me dá o valor embutido, sem precisar separar. Então, olhando dentro dessa ótica, nessa situação problema, o empréstimo é o mais viável, pelo fato de ter uma economia aí de mais ou menos R$ 36, pouco mais de R$ 36, que é o que ele finaliza. Então, as fórmulas que a gente tem eu posso calcular os juros separado. Para saber o valor final, é só eu somar os juros com o capital inicial, eu sei quem é o montante. Ou eu posso ir direto para essa formulazinha aqui, com base em todas as orientações que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Vou finalizar essa parte da gravação.